Então, estamos agora iniciando a gravação do grupo 2. Ana Júlia, está com você. Obrigada. Boa noite, meu nome é Ana Júlia. A gente fez o tema do nosso trabalho, Sociedade, Educação e Emancipação. Eu sou uma das integrantes do grupo, a gente tem a Patrícia, a Priscila e a Vitória. Só um momento. Eu vou iniciar o nosso trabalho com a introdução dele, né? Na introdução do nosso trabalho, a gente falou sobre o objetivo dos estudos de Karl Marx, né? Porque o nosso texto ele ficou bem baseado no que Karl Marx trouxe, né, para a sociedade, nas teorias e nos conceitos dele. Os estudos de Marx, ele foi baseado na sociedade, dentro de uma perspectiva capitalista. Ele faz uma análise dentro das relações sociais a partir dos meios de produções. Aí, a gente, né, lendo, né, o que o texto trouxe para a gente sobre Marx, ele avalia a divisão de trabalhos, ressaltando sua problemática, pois ocorre um predomínio de um grupo social sobre o outro, que é um dos conflitos que Marx traz, né, dentro dos seus conceitos, dos seus estudos, né, que é os conflitos entre as classes. Além disso, ele avalia, né, os conflitos entre as classes e ele traz dois termos bem interessantes, que é a questão do patrão empregado, opressor e oprimido. Né? Marx ele levanta essas duas questões, essas duas relações, né, bem forte. Ele fala muito sobre isso. Além disso, trazendo para os dias de hoje, falando sobre questão de empresários, capitalistas, Marx ele fala que esses setores, essas pessoas, né, que são donas do meio de produção, elas acabam não querendo, na maioria das vezes, não querendo dar o direito básico do trabalhador, o direito básico do empregado, no caso seria o oprimido. A partir de todas essa análise de Marx, né, na introdução a gente trouxe esse apunhado de conceitos e de estudos que Marx traz, Marx concluiu que há um crescimento da desigualdade social, né? E aí, trazendo para o lado da educação, que é o tema, que é o que a gente está abordando aqui, que é a nossa área de estudo, a educação, a gente percebeu a gente fez um link, né, entre Marx e Paulo Freire. Isso vai ficar bem mais desenvolvido, bem mais abrangente dentro do nosso desenvolvimento. E a gente faz um link, um flerte entre Marx e Paulo Freire. E aí eu deixo aqui uma tese que a gente vai estar desenvolvendo melhor no desenvolvimento, e é a Priscila que vai dar continuidade, que é a seguinte tese. Para que exista uma sociedade emancipada, como Marx falou, precisa de uma educação libertadora, como Freire falou. Então, no nosso desenvolvimento, a gente vai trazer essa perspectiva, né, de uma educação que é a base, né, da sociedade libertadora, para a gente ter uma sociedade emancipada, como Marx e o autor do texto que foi a base do nosso trabalho, Rodrigues traz. Então, assim, aí eu trouxe essa frase, que é o que move a história e a luta entre as classes, que essa frase, para mim, resume, na verdade, toda a história, todos os estudos, todos os conceitos que Marx trouxe nos seus estudos, né? E aí agora eu vou estar passando a palavra para a Pri, para ela estar desenvolvendo o corpo do nosso trabalho. Essa foi só a pegada introdutória mesmo, tá bom? Pri, sua vez. Boa noite. Bom, então, assim, dando continuidade, né, quando a gente entra na educação, né, na educação emancipatória. Qual é o papel, né, da educação em si, né? Essa é propulsora, né, a mudança da consciência social dos sujeitos. E dentro da linha de Marx, a educação, ela serve como um instrumento de quebra, né? A partir dela que se dá, né, o processo de ruptura dessa alienação social. Logo, a educação emancipadora, que é aquela que gera a autonomia do indivíduo, que cria possibilidade de um pensamento crítico, questionador, respeita as individualidades, né?
a que quebra os paradigmas sociais e culturais existentes, né? E como a Ana falou, uma ponte com o Freire é que a educação emancipadora, ela acessa ao conhecimento, ela problematiza esse conhecimento, ela questiona esse conhecimento. No caso, ela busca além da compreensão daquilo que é dito dentro do espaço, né, que se dá a aprendizagem. A educação, então, emancipadora é aquela que sai do tradicional, né? O que é a educação tradicional, que a gente até já levantou essas discussões nos fóruns? É aquela que simplesmente forma, é aquela em que há um agente instrutor, e não um agente de mudanças, né? E não é uma educação que transforma, né? O ideal da educação emancipadora, Freire até cita sobre isso, é a que transforma a realidade do sujeito de forma interna e externa. E aí, né, voltando a Marx, Marx denunciou, né, esse sistema educacional, que na verdade era um sistema que era um instrumento de manutenção daquele ciclo, né, onde os filhos dos operários não tinham nem a obrigação, né, de uma frequência escolar, quanto mais ainda uma qualidade de ensino que poderia pelo menos gerar uma mudança de mente, né? Tem até um conceito, né, de metanoia, que é uma mudança de mente. Então, assim, trazendo isso para dentro da escola, para dentro da escola moderna, o que a gente tem visto hoje? O capitalismo do nosso século, ele é o capitalismo diferente de que Marx viveu, é o capitalismo da informação, da era do conhecimento global, né? Que necessita de uma mão de obra mais qualificada, né? Talvez de um conhecimento mais específico e disponível, né? E que oferece para nós, para aqueles que estão à margem, o mínimo, que é o ensino médio, né? Ou seja, é um novo perfil de proletariado, né? Aquele que é educado, como afirma Rodrigues, mas ele não é emancipado, né? Ou seja, é aquela educação que serve como um instrumento. É a educação que forma, por exemplo, para salário mínimo, é a educação que forma para ocupar os lugares da massa dentro de um mercado. Logo, é uma educação conteudista apenas, né? Que nessa época moderna, como acabei de dizer, ela se tornou apenas isso, um instrumento de replicagem, né? De manobra. Muitos podem até discordar de uma crítica que a gente vai trazer, mas, por exemplo, por que na hora que vai fazer por exemplo, o Enem, né? Essas provas assim, onde eles qualificam o ensino, você pega aí a qualificação, as notas no ensino, né, público, das escolas de periferia, das favelas, e você vê que há uma distância muito grande entre número de matriculados, pessoas que frequentam as escolas e índice de qualidade de ensino que essas pessoas têm acesso, né? Então, ou seja, simplesmente é novamente uma reprodução. E aí, durante esse trabalho, a gente levantou uma pesquisa, né? Muitos do nosso grupo têm acesso à escola, professor e tal, e por nós mesmos nós levantamos uma pesquisa, de boca mesmo, de perguntar, olha, estamos estudando tal coisa, filosofia, sociologia da educação, tal pensamento, tal filósofo, o que você acha sobre isso? E, infelizmente, a resposta obtida desses agentes, desses professores, é que, infelizmente, muitas teorias não passam apenas de uma utopia, onde a prática ela não é real, né? Por exemplo, um professor ele não tem autonomia sobre a sua própria pauta, né? Quando, por exemplo, no ensino médio está um aluno lá que ele não tem nem frequência para ser aprovado, ou um aluno que infelizmente chegou naquela etapa e não sabe nem escrever uma letra cursiva, quando é o ano seguinte, mesmo que o professor infelizmente tenha que reter esse aluno ele segue para o primeiro, segue para o segundo, segue para o terceiro ano, e por isso
se forma em um ensino médio raso, básico do que ele tem direito em Constituição. E Marx, ele é contra, por exemplo, aí que entra a crítica. Marx, ele é contra uma educação onde o Estado, ele é interventor, justamente para não criar-se a problemática do Estado utilizar o espaço escolar e a educação para manutenção de si e para o benefício de si mesmo. E aí eu pergunto hoje para quem está nos assistindo, qual é o tipo, né, modelo de educação que é visto em realidade, né? Que é vivido em realidade pelos nossos alunos no espaços escolares. É uma educação emancipatória ou é uma educação para a alienação, como Marx afirma? Porque, por exemplo, eu vim de uma educação para alienação. O que a gente está discutindo aqui hoje, o acesso a essas informações que eu estou tendo hoje, é porque eu estou tendo hoje um acesso a isso. Mas eu convivi com pessoas que não eram retidas. Por quê? Porque a escola precisava bater uma meta de aprovação. A escola precisava ter um número de alunos para receber uma verba. E aí, como o dinheiro, por exemplo, do Estado, ele é enviado por aluno, e às vezes aí a escola precisa dar manutenção de forma estrutural mesmo, e aí o que acontece? Eu falo do que eu vivo, do que o meu esposo vive, e do que ouvi da boca de professores, inclusive hoje, que infelizmente o aluno ele se tornou um número dentro das salas de aula. Porque, por exemplo, se a escola tem X aluno, ela vai receber uma verba exatamente em cima desse X aluno. E aí o professor que não consegue ter autonomia sobre a sua própria pauta, como ele vai ter autonomia para lançar sobre o aluno, sabe, esse desafio, sabe, lançar para ele uma educação que o leva a ser independente mesmo, sabe, de um conhecimento crítico, para criticar, para levantar, para pensar sobre o que ele está vivendo ali naquela realidade do próprio ambiente. Então, assim, a exemplo, o nosso Estado, ele é um Estado que intervém na educação? Com certeza. Então, ele já está indo contra, por exemplo, o que Marx afirmou. É um Estado que, por exemplo, quer tirar das pautas disciplinas que é de extrema importância para esse tipo de pensamento, sabe? Então, assim, é uma crítica que a gente levanta aí no nosso trabalho, porque não tem como falar de Marx sem levantar essa crítica, e que fica para discussão, que possamos discussar isso depois, mas então que possamos ter uma educação que seja de emancipação, né? Que seja de independência, e não apenas de uma manutenção de alienação. Bom, até aqui é isso, tá? É o que nós conseguimos formar com esse capítulo maravilhoso, e que infelizmente o tempo é pouco para poder falar de tudo. Mas eu agradeço muito a cada um que pôde acrescentar. Vamos aí só um pouquinho, deixa eu voltar no outro programa para eu parar a gravação.